aulas aqui. Vocês Ainda não, já... agora começou a gravar. Tá gravando aqui, agora já. Então tá. Então, gente, boa noite. Vamos começar agora oficialmente. Então, antes da gente falar de iluminismo, eu acho que é super necessário a gente voltar um pouquinho para compreender algumas coisas, né? Em história geral, no caso, antes, eu acredito que vocês já tenham visto, seja na escola, seja aqui no MEP mesmo, essa questão do mundo feudal. A gente tinha um mundo feudal, que ele era dividido lá pelos feudos, tudo bonitinho, entre outros aspectos, né? E cada feudo tinha seu senhor feudal, e todos eles... E era, como se diz, um poder bastante fragmentado, né? Só que agora a gente está falando do Antigo Regime. E quando a gente fala do Antigo Regime, a gente está falando de um período que vem depois da Idade Média, né? A gente não pode esquecer que a gente está falando de um processo de rupturas e continuidades, mas com esse apoiamento eu já estou falando que ele vem depois da Idade Média. E o que isso acontece, né? O que significa o Antigo Regime? A gente pode pensar o Antigo Regime como a unificação dos poderes, e essa unificação fica em cima da figura do rei, né? Então a gente tem um rei, tem a nobreza, tudo direitinho, e tem também os burgueses e os camponeses, que são o que a gente vai conhecer como terceiro estado. Então, dentro dessa configuração do Antigo Regime, o rei ele tem um poder absoluto, né, o que a gente conhece como absolutismo. Só que se a gente voltar um pouquinho e compreender mais ou menos um pouco do final da Idade Média, a gente consegue perceber que no final da Idade Média a gente tinha uma classe burguesa de mercadores, no caso, né, é uma melhor palavra para trazer aqui, a gente tinha uma classe de mercadores que estava ganhando dinheiro com o comércio. E no Antigo Regime, essa classe vai continuar existindo. E essa classe, como ela consegue bastante dinheiro, né, ela busca também um pouco de poder. Então, essas pessoas, elas vão começar a se... Caiu para todo mundo? Para mim que tá bom. Gente, desculpa os problemas, rapidinho. Será que ela vai voltar? Eu caí? Caiu. Porque eu vi você falando, caiu para todo mundo, mas eu estava falando para alguém. Então eu não percebi muito bem o que aconteceu. Mas a gravação não foi interrompida, mesmo tendo caído aqui, tá falando que tá gravando. Tá falando aqui, tá gravando. Então tudo bem. Eu não sei até onde vocês me ouviram, até a parte que eu caí aí. Até a parte que você falou sobre o terceiro estado, que a gente vai conhecer lá. Tá bom. Muito obrigada. Nada. Então, vamos continuar. Então, nessa sociedade, a gente tinha uma classe burguesa, além de outros grupos do terceiro estado, que, de certa forma, elas se incomodavam com a organização social do Antigo Regime. E é a partir daí que a gente vai passar a pensar o iluminismo em si. O iluminismo, no caso, né, a gente pode conhecer ele como o período da Ilustração ou o período das luzes. É muito interessante pensar o iluminismo através de alguns aspectos, como o antropocentrismo, né, onde o homem ele passa a se onde o homem se torna o centro de tudo. Então, nas aulas passadas, a gente já tinha falado um pouco sobre... A Patrícia e o Gilberto já tinham falado sobre... Eu esqueci a palavra agora. Modernismo. Eu esqueci a palavra, perdão, gente. Perdão mesmo. Eu não consigo, tem uma gritaria aqui do lado, eu não consigo focar.
Mas, enfim, o iluminismo em si é um movimento, né? Um movimento intelectual. E ele surge, assim, dentro dessa indignação dessas pessoas que quererem se encontrar, estar dentro da estrutura da sociedade. Então, uma coisa que é muito importante aqui é a gente pensar que o iluminismo ele é um movimento que, inicialmente, ele se inicia pelos burgueses, viu? Mas isso não quer dizer que só está restrito aos burgueses, não. Porque a gente vai vendo aí durante a aula que essas ideias iluministas, elas vão estar em todos os espaços da sociedade. A gente vai ter até rei que, de certa forma, vai acatar as ideias, vai compreender um pouco mais das ideias. Então, a gente tem pessoas mais humildes e de todos os espaços da sociedade que vão, de certa forma, né, passar a pensar como iluministas, através dessas ideias iluministas. Então, é muito importante aqui pensar alguns aspectos do iluminismo que eu deixei aqui na apostila de vocês. Eu não estou vendo o chat mais, porque eu estou aqui olhando a apostila. E eu separei alguns aspectos interessantes, que são os aspectos religiosos, os aspectos sociais, que isso é importante para a gente ver como eles pensavam a sociedade, o que eles iam contra nos ideais do antigo regime, né? Então, o período do iluminismo no século XVIII, ele é reconhecido também como um período de luzes da ciência, né? Onde a ciência desponta de maneira incrível, que aí nesse contexto a gente tem o Isaac Newton e outros cientistas que também vão estar trabalhando, né, esse avanço científico, que vai ser importante para depois, quando a gente for falar de Revolução Industrial, isso também é importante. Mas agora a gente vai se ater um pouco desses aspectos, né? O movimento iluminista, ele pensava, né, ele era um pouco crítico em relação à igreja, em relação ao catolicismo em si, né? A gente está falando de um contexto que existia a reforma protestante, e então se passou a pensar em novas formas de ter a fé, né, de exercer a sua fé. Então, os pensadores iluministas, os filósofos, eles passavam a criticar um pouco as ideias do catolicismo, porque o catolicismo, de certa forma, ele estava ali juntamente com o poder do rei, né? Ele, de certa forma, legitimava o poder do rei. Então, eles tinham muita crítica em relação à fé, mas, no caso, eu queria deixar bem claro aqui que essas críticas não tornavam, no caso, essas pessoas ateias, assim, a gente não acredita em Deus, não existe, nem nada. Não, essas pessoas continuam cristãs, mas elas buscam, de certa forma, novos meios de exercer a fé, que não seja só voltada pela Igreja Católica, né? Eles pensam em outras maneiras, e nesse contexto surge um termo que eu conhecido como deísmo, que é a ideia de que Deus ele criou tudo, toda a sociedade, mas para você acreditar nele, você não necessariamente precisaria seguir os dogmas católicos. Isso cria um conflito, né, religioso com a própria igreja, porque a igreja ela acaba perdendo aquele poder que ela tinha no período do medievo, nos séculos passados, que ela tinha um poder centralizante ali, e ela acaba perdendo um pouco por conta dessa falta de coesão na própria sociedade, né? Então, eu deixei a apostila também, coloquei que antes do iluminismo, a igreja cristã era uma mentalidade mais coletiva, né? Todo mundo era católico e isso era normal. Só que, a partir do iluminismo, a religiosidade ela começou a ser um assunto mais privado. Então, nem tudo ia gerar em torno do catolicismo. Eu separei também alguns aspectos sociais, né, que principalmente é a crítica ao Estado absolutista. Eles não concordavam com essa forma dessa sociedade estamental, com essa ideia do rei, como poder absoluto, e você tinha uma nobreza também que ela vivia de lucro, a corte vivia do lucro das pessoas. Então você tinha um terceiro estado trabalhando
trabalhando muito, ao mesmo tempo que você tinha uma corte muito grande, juntamente ao rei, que não fazia nada, de certa forma, só tinha títulos, o nome, e usufruía do dinheiro. Isso é uma complicação que a gente vai ver depois quando a gente falar de Revolução Francesa, entre outros aspectos, né? Então, esses iluministas, alguns filósofos iluministas, eles queriam, de certa forma, reformar essa sociedade, eles não eram a favor, então buscavam reformas. Por que eu falo reformar? Porque não necessariamente todos os filósofos e pensadores iluministas vão pensar em fazer uma revolução e acabar com o antigo regime. Né? A gente tem como exemplo Voltaire, que, no caso, ele tinha várias críticas à religiosidade, ele buscava, de certa forma, limitar o poder do rei, mas ele não pensava em acabar com a sociedade em si. Ele queria, obviamente, ampliar o escopo de direito para mais pessoas na sociedade, mas para ele tudo bem a monarquia, né? Ele é um tanto conflitante, porque ele fala, às vezes eu prefiro um rei do que uma sociedade, várias pessoas da sociedade tentando dominar, né? E a gente tem o Rousseau também. O Rousseau ele é bastante conhecido, Jean-Jacques Rousseau. Ele já caiu várias vezes no Enem. Eu acho que é um dos filósofos mais conhecidos que a gente tem desse período. E ele é o precursor da ideia de contrato social. O que seria esse contrato social? Seria o fato de que a sociedade em si, ela já cresce com o poder, mas para regulamentar a maneira que a sociedade se organiza, elas emprestam esse poder para o rei. Então, o rei tem que, de certa forma, ele tem um contrato com a sociedade, então ele tem que agir em prol do povo, de certa forma, tem que fazer as necessidades do povo. Né? E a gente tem também, que eu coloquei na apostila, o Montesquieu, né? Que ele pensa na ideia de que precisa, sim, de uma constituinte, de uma constituição para garantir os direitos do indivíduo, e por isso ele propõe a ideia do legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, que são poderes que a gente conhece até hoje, né? É nesse período que cria certas ideias que a gente rege a nossa sociedade, né? Muitas sociedades do mundo atualmente, e essas ideias vieram desse período, né? E a gente tinha também os aspectos econômicos, que é muito importante aqui, que é pensar o liberalismo econômico, né? Porque os iluministas, eles iam contra a ideia do mercantilismo, né? O que era o mercantilismo naquele período? Você tinha um rei que dominava um pouco essa ideia do comércio, essa intervenção direta do Estado na economia, e para os iluministas isso não era legal. Né? Então, nesse período vai surgir o que a gente conhece hoje como liberalismo econômico, que vai ser base para vários sistemas sociais que a gente vive atualmente, né? Que tem como seu precursor principal o Adam Smith, que criou o livro A Riqueza das Nações, que é um livro conhecido até hoje, né? A gente conhece como a Bíblia do capitalista. E a ideia dele era o quê? Era reduzir essa influência do Estado de maneira significativa e deixar o mercado se autorregular com a mão invisível do liberalismo, que ele automaticamente iria se regular, né? Então, as ideias do Adam Smith pensava num livre comércio e o fim de todas aquelas medidas protecionistas que existiam entre os comerciantes, né? Porque cada reino, cada espaço criava certas medidas de proteção para manter os valores, para vender e lucrar mais. Então, ele queria o fim disso tudo. E também a economia, no caso, ela passaria a se desenvolver em todo o mercado, seria uma economia de mercado, onde as pessoas ofereciam, né, a sua força de trabalho. E é um pouco, que eu diria um pouco injusto, porque de certa forma, você vai oferecer para qualquer pessoa, para quem quiser comprar, e de certa forma recai sobre a gente se a gente é competente ou não. Se alguém não quer contratar a sua força de trabalho, é porque você não é competente, é algo a se pensar nessa sociedade também, né? Deixa eu ver.
Desculpa, a gente fala muito, eu acabo me perdendo um pouco. E eu acho que é isso. É isso, são os 3 aspectos da revolução do iluminismo que a gente precisa levar em consideração. O que os filósofos iluministas eles pensavam, né? O que os ideais iluministas pensavam? Que era o que a queda do absolutismo através da divisão dos poderes, e a queda também dessa ideia da sociedade estamental, porque eles queriam ampliar a quantidade de direito, ampliar quem teria direito na sociedade, que estava muito restrito. Então, eles buscavam mudar um pouco disso, e, além disso, eles também iam contra as ideias mercantilistas e tentavam, né, de certa forma, desmanchar as ideias de liberalismo econômico. Por que a gente está falando de iluminismo aqui? Porque as ideias iluministas elas vão ser muito importantes para desenrolar de várias revoluções. Nessa aula a gente está falando da Revolução Francesa, mas mais para frente a gente vai falar das independências das Américas, entre outros aspectos, principalmente a Revolução do Haiti, são revoltas com ideias, ou tudo baseado no iluminismo. Em história do Brasil mesmo, a gente já estudou algumas revoltas regenciais que falam um pouco sobre o aspecto do iluminismo, e é tudo, nesse contexto, tudo está ligado a essas ideias. E é interessante a gente pensar que essas ideias não estão restritas somente às metrópoles, né? Elas andam, né? Em todo o Atlântico, em todos os locais de comércio, essas ideias chegam na sociedade, seja nos escravizados, no caso da Haiti, seja nas classes mais burguesas, entre outros aspectos. E pensando nisso também, a gente tinha na sociedade do antigo regime alguns reis que, de certa forma, queriam se manter no poder, então passavam a acreditar um pouco, né, nas ideias iluministas, né, se passavam. E essas pessoas foram conhecidas como déspotas esclarecidos. E eles recebiam esse nome porque eles eram déspotas, eles eram reis que não queriam abrir mão do seu poder absolutista, mas, ao mesmo tempo, eles passavam a aceitar um pouco dessa ideia do liberalismo, né? Eu vejo isso, né, algumas vertentes da historiografia veem isso, como uma maneira de se perpetuar no poder. Mesmo com as mudanças sociais, é uma maneira de se perpetuar no poder. Isso vai acontecer, por exemplo, na Prússia, tem um rei, agora eu esqueci o nome dele, mas ele é um déspota esclarecido. O Voltaire, né, o filósofo Voltaire, ele curte a ideia, se aproxima dele, mas com o tempo lá ele consegue ver que o rei, no caso, ele queria só manter os seus interesses, mas não tinha e utilizava os ideais iluministas para isso, somente. E eu acho que é isso, sobre o iluminismo. Vocês têm alguma dúvida, gente? Eu falei muito rápido, deixei alguma coisa em branco passar, é porque eu estou olhando o tempo aqui e a gente tem muita coisa para falar, então eu tentei falar de maneira rápida, mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui para tirar. E, Patrícia, se você quiser adicionar alguma coisa. Não, achei que foi perfeito. Ninguém tem dúvida? Não, tá tranquilo. Então, vamos caminhar aí um pouquinho, né? Considerando que os Estados Unidos foram, né, colonizados pela Inglaterra, já é de se esperar que a história da Inglaterra vai estar fortemente ali presente na história dos Estados Unidos também. E como a gente estudou na aula passada, eu não sei quantos daqui estavam, né, na aula passada, né, a gente estudou as revoluções burguesas, já faz mais de um mês aí, então, né, também dá uma esquecida às vezes. As revoluções burguesas, elas foram responsáveis por trazer para a América muitos ingleses, né, que fugiam da perseguição política e religiosa, né, muitos puritanos, católicos, aristocratas e realistas vieram para a América em busca dessa liberdade, né, política e religiosa, e trouxeram as suas ideias para cá, né? Ali por volta do ano de 1750, as colônias na América do Norte, as colônias inglesas na América do Norte, ocupavam a faixa leste
do litoral, do litoral. E elas eram divididas em 3 grupos, né? As colônias do sul, as colônias do norte e as colônias do centro. As colônias não. As colônias do sul, do norte e do centro, né? As colônias do norte eram chamadas de Nova Inglaterra e elas possuíam uma economia muito variada, né? Com plantação, venda, comércio e até costumavam desobedecer o pacto colonial e fazer comércio com outras metrópoles e outras colônias sem se importar muito, porque a Inglaterra tinha assim, uma certa negligência contra as colônias, né? Embora os impostos fossem ali certamente cobrados, né? A administração ela era meio relapsa. Então, as colônias tinham uma certa liberdade para agir. As colônias do sul não tinham... As colônias do sul, elas não tinham um clima e um solo muito apropriado, né? Era um clima muito úmido. Então, elas tiveram que se adaptar à sua economia. Então, a economia delas era essencialmente baseada na plantation, né? Que são grandes plantações dentro da sociedade americana, né? Patrícia, você Norte-americana daquela caiu. época. Na hora que você falou o que era plantation. Você falou, eram grandes plantações, e aí você travou aqui para mim. Não sei se para a galera tá coisa. De um único produto. Como que é mesmo que a gente fala aqui agora, que o pessoal planta soja em tudo? Esse negócio aí, que você planta só uma coisa, né? Aí, e especialmente o algodão, né? Que era plantado ali, né? Aqui, algodão, arroz e tabaco. Eram as principais plantações. E ali nas colônias do centro, né? Se reuniam, assim, a parte política, como era um ponto, né, de fácil acesso para as colônias do norte e para as colônias do sul, porque ficava ali no meio, no centro. Então, eles se reuniam politicamente ali para conversar, né? Mas não havia ainda esse desejo de independência, né? Mais um desejo de organização mesmo. Aí, ali por volta no ano de 1756, é importante falar uma coisa. O Canadá era uma colônia francesa e tínhamos ali as colônias inglesas. E existia um espaço que dividia essas colônias. E esse espaço de terra ali impediu por muitos anos que houvessem conflitos, né, entre as colônias inglesas e as colônias francesas. Mas ali em 1756, os franceses decidiram descer o rio e dominar algumas outras terras, né? E eles conquistaram, né? Eles avançaram pelo rio Mississippi e conquistaram um território muito grande ali na Louisiana. Isso, né? Acendeu ali Eu tenho um pouquinho assim de raiva de americana, então talvez eu fale alguma coisa negativa deles. Então eu tenho sempre que procurar as palavras certas. Né? Mas acendeu ali o desejo também de conquista nos norte-americanos. E aí a gente tem o conflito, né? Um conflito muito grande, a Guerra dos 7 Anos, que durou de 1756 a 1763, né? Depois que os franceses desceram pelo rio Mississippi e ocuparam a Louisiana, os norte-americanos receberam, né, o apoio da metrópole e combateram as tropas francesas, né? E conquistaram ali boa parte do Canadá também nessa luta. Com a vitória nessa luta, os norte-americanos eles adquiriram experiência de guerra, né? Os colonos. E um nome muito importante se destacou na liderança dos exércitos, que foi George Washington, posteriormente primeiro presidente dos Estados Unidos. E aí, com essa vitória, né, a Inglaterra ficou com boa parte do Canadá e teve um acesso ao oeste, né, e adquiriu um acesso ao oeste ali das terras
da parte de cima do continente americano, né? Depois de vencer essa guerra, os norte-americanos, né, os colonos, ficaram muito, assim, ficaram ali felizes, de boa, não tinham muitos desejos de ambição. Porém, a metrópole, né, a Inglaterra, ela acreditava que os colonos deveriam pagar os custos da guerra e dessa vitória, né, porque eles achavam que a colônia tinha ganhado, muito com essa vitória, né, tinha se dado muito bem, então era justo que ela pagasse os custos da guerra. E aumentaram os impostos. Esse aumento dos impostos, né, inflou um sentimento de revolta nos colonos ingleses, e eles começaram a lutar contra esses impostos, né? Eles, sob o lema de nenhum imposto sem representação. Por quê? Eles achavam que era injusto que houvesse a cobrança de um imposto se eles não tinham uma representação no Congresso, no Parlamento, né? Se eles não tinham direito de votar os impostos, as leis e nem nada, não era justo que cobrassem impostos dele. Então, eles, sobre essa palavra de ordem, marcharam e fizeram levantes contra o parlamento, né? O parlamento inglês, né? Lá na Inglaterra, lá na Europa. Esse levante, né, contra a colônia, ele só foi possível devido a esse modelo de colonização que a Inglaterra tinha, né? Que era um modelo que a exploração ela não era tão forte, não eram tão reprimidos quanto eram reprimidos outros colonos, né, como os colonos portugueses e os espanhóis, né? E aí a gente tem, depois, né, nessa luta contra os impostos, a gente tem também a festa do chá em Boston, é assim que chamam, né? Que foi quando, em 16 de dezembro de 73, durante a noite, Ai, gente, desculpa, eu me perdi aqui um pouquinho. Os colonos ingleses lutaram contra os impostos e eles conseguiram derrubar os impostos, boa parte dos impostos. Porém, o imposto sobre o chá continuou sendo cobrado e o monopólio da Companhia das Índias Ocidentais foi mantido. Protestando contra esses impostos sobre o chá e o monopólio da Companhia das Índias, em 16 de dezembro de 73, um grupo de colonos vestidos de indígenas, invadiram um navio que estava no porto de Boston, um navio da Companhia das Índias Ocidentais, e jogaram no mar toda a carga, né? Que trazia, né? E o governo inglês reprimiu esse levante com 5 decretos que destruíram, né, o comércio de Boston e colocaram fim à liberdade em Massachusetts. Não sei pronunciar esses nomes. Mas, né, as colônias reagiram a esses decretos, né, que eles classificaram como leis intoleráveis. Mas eles ainda não pensavam assim, em independência. Eles pensavam mais em uma forma de negociar uma liberdade econômica maior com a coroa. Aí, mesmo assim, sem a ideia de independência, eles se reuniram num comitê, né, num congresso de correspondência, e começaram também, paralelamente a essa reunião, a treinar milícia, a se armarem, né, a juntarem recursos para poder lutar se fosse necessário em algum momento. E o exército foi dado novamente a George Washington, né? George Washington novamente comandou o exército. E durante esses conflitos, né, após a festa do chá em Boston, a Inglaterra me perdi aqui. Aí, após esses conflitos, o comitê se reuniu ali e enviou uma carta com os seus desejos para a Inglaterra. A Inglaterra não respondeu a essa carta e havia assim, um conflito muito grande na colônia
que foi reprimido pelas tropas britânicas que foram enviadas. Quer dizer, respostas eles não enviaram, mas soldados eles enviaram. E, a partir disso, os colonos uniram o seu exército, comandados por George Washington, e no dia 4 de julho de 1776, publicaram, né, a Declaração da Independência. Essa é uma declaração que tinha forte apelo iluminista, né? E após publicarem essa declaração de independência, é preciso lutar, né, para poder garantir essa independência. Só que como os colonos lutariam contra os ingleses, né? Se eles não tinham a mesma força de guerra que os ingleses, não tinham um exército tão grande, tão preparado quanto, né? Eles buscaram ajuda. E essa ajuda veio de quem? De uma inimiga antiga. Por isso que a gente não pode ter inimigo, porque a gente pode sempre precisar de uma ajuda. Quem mandou lá os reforços para os Estados Unidos? A França, né, que tinha sido derrotada na Guerra dos 7 Anos. A França tinha o desejo de enfraquecer a Inglaterra. Então, pensou que ajudando os norte-americanos ali, ela enfraqueceria a Inglaterra. Depois a gente vai ver lá na Revolução Francesa que ela enfraqueceu foi ela mesma, né? Foi um tiro no pé dela. Mas a França foi e enviou lá os reforços, né, dela. E com esse apoio, em 19 de outubro de 782, a Inglaterra foi derrotada e as 13 colônias, né, conseguiram ali firmar a sua independência, né? Sobre a independência dos Estados Unidos, a gente tem ali 2 documentos importantes que entram no nosso assunto ali do iluminismo. A gente tem a Declaração da Independência e a Constituição dos Estados Unidos. A Declaração da Independência é um documento assim fortemente iluminista, foi escrita por Thomas Jefferson, né, que era professor, arquiteto, filósofo. Como é que eu tenho aqui o que ele era? Ele era juiz de paz, linguista, educador, cientista, arquiteto e urbanista. E foi eleito 2 vezes presidente dos Estados Unidos. Porém, ele tinha essa ideia muito pluralista do iluminismo, né? Ele era muito iluminista, mas isso não se estendia aos negros, né? Ele era, sim, contra a escravidão, ele desejava que a escravidão acabasse, ele achava que a escravidão era errada, mas ele também era contra os negros. Ele desejava que a escravidão acabasse e que os negros fossem expulsos dos Estados Unidos, né? Dos Estados Unidos. E aí a gente tem também a Constituição, né, dos Estados Unidos, que é uma Constituição que até hoje está em vigor, né? A Constituição mais antiga que a gente tem no mundo. A Constituição mais antiga que a gente tem no mundo é a Constituição dos Estados Unidos. Ela é um documento assim pequeno, ele pode ser lido em 23 minutos. E o que fez com que ela fosse assim mantida é que os membros da Assembleia, né, que foram responsáveis ali por escrever essa Constituição, eles só queriam uma coisa. A Constituição só tinha ali um objetivo central, né, que era criar uma unidade das 13 colônias como uma nação. Porque as 13 colônias, né, como eu já disse aqui, a Inglaterra, ela não tinha assim um controle muito forte sobre ela, e não existia assim um sentimento de união e de nacionalismo, né? Não existia uma nação ali, embora eles fossem independentes, tivessem lutado juntos pela sua independência, não existia essa união. E por não existir essa união, o Congresso que escreveu a Declaração da Independência, ele tinha um único objetivo, né? Criar uma união, um Estado maior que fosse capaz de unir essas 13 colônias, mas que não tirasse a liberdade de cada uma delas, né? Por isso, até hoje nos Estados Unidos, a gente tem são estados que decidem por si muitas coisas, né?
Então, a Declaração da Independência dos Estados Unidos, ela só tinha um objetivo, fazer com que as 13 colônias se tornassem uma nação, e, e ela deixou ali, né, que... Deixa eu dar só uma... Então, o que essa Constituição determinou? Né? Que o governo central ele seria responsável pela política externa, pelo comércio e pela defesa do país. Todos os outros assuntos seriam discutidos internamente entre os estados, e assim permanece até hoje. E esse é um fator muito importante para essa Constituição não ter tantas alterações, ser a Constituição mais velha que a gente tem no mundo, né? Porque é um documento muito simples, muito pequeno, então as mudanças são feitas pelos estados, não existe necessidade de mudar uma coisa central. E é uma Constituição também fortemente iluminista, né? O desejo que... a ideia que ligava os Estados Unidos, né, as 13 colônias, era a ideia de que todos os homens nascem livres e com o direito de se rebelar. Então, essa Constituição ela é criada em cima disso, né? De que todo mundo é livre, de que todo mundo tem... Todo mundo, entre aspas, né? Porque a gente tem nos Estados Unidos uma história de segregação muito grande, a gente tem a própria Declaração da Independência escrita por uma pessoa racista e etc, né? Mas a ideia ali era de que todos os homens nascem iguais e com o direito de se rebelar. Então, a Constituição ela é feita nesse molde, a Constituição Central, e os estados decidem sobre as suas coisas particulares, né? Sobre como vão ser eleitos os governadores, sobre se é permitido pena de morte, se não é permitida pena de morte, legalização de drogas e etc. Né? Tudo que é particular, tudo que não é defesa, comércio externo e economia geral é decidido pelos estados. E é isso, então, a gente tem aí, pensando o surgimento ali dos Estados Unidos, a gente tem, após as revoluções burguesas, ali, né, pelo ano de 1640, 1685, uma migração muito forte, né, da Inglaterra para as 13 colônias, porque as pessoas estavam fugindo das perseguições políticas e religiosas. A gente tem uma unidade que luta contra a França e sai vitoriosa, e a partir de então começa a se rebelar contra os impostos da coroa e se rebelam também contra a coroa com a ajuda da França e saem vitoriosos, construindo uma nação com base fortemente iluminista e liberal. Finalizamos essa. Aí eu posso já entrar com a Revolução Francesa? Um minuto, eu queria fazer eu queria só fazer um adendo, que essa questão um pouco, que eu acho, né, a gente pensando nas construções dos Estados Unidos, eu acho que é muito interessante a gente pensar um pouco sobre a ideia dos limites das ideias iluministas, das ideias liberalistas, nessa questão de igualdade, de liberdade, e os limites que isso existia. Nos Estados Unidos, num contexto onde a gente está falando de uma sociedade baseada na escravidão, com base na escravidão, assim como o Brasil e outras colônias, né, aqui da América, né, outros lugares da América que se tornaram colônias, né, por conta dessas ações imperialistas, é muito interessante a gente ver os limites da palavra liberdade, porque como a Patrícia mesmo falou, ela falou muito dessa questão do George Washington, e eu acho interessante a gente pensar que a gente está falando de um homem branco e burguês, e o que é liberdade para ele não é a mesma coisa que para homens e mulheres negros no contexto dos Estados Unidos. Então, a gente pensa nessa construção dos Estados Unidos, mas é mais uma unificação de território, onde cada estado, cada um desses 3 estados, eles tinham ideias diferentes dentro deles, né? Mais para frente a gente vai acabar vendo essas questões, né? Que você tem um sul altamente escravista, porque a ideia de liberdade, ela era uma ideia
tecnicamente, baseada nos ideais burgueses. Não era uma liberdade que chega em todo mundo. E por que eu estou falando isso? Porque a gente não pode ver, nesse caso, a sociedade dos Estados Unidos, daqui a pouco a gente vai falar de Revolução Francesa também, a gente não pode ver esses espaços, apesar de a gente estar falando de contextos, né, enormes, né, quando a gente fala de iluminismo, são ideias que abarcam territórios, que vai muito além de territórios de nação, que vai muito além de demarcações. São ideias que estão andando aí em todo o mundo atlântico, além do mundo atlântico, para outros lugares. Então, são ideais que eles chegam de maneiras diferentes para pessoas diferentes. Então, para as pessoas negras, na questão dos Estados Unidos, isso não chegou. Não houve muita mudança, né? A gente tem até a proposta da 13ª emenda, que acaba com a escravidão, tecnicamente, mas você tem vários estados nos Estados Unidos que não vai acabar com a escravidão. Você continua com uma plantation lá, como o Patrícia tinha falado no início, a plantation de algodão nos Estados Unidos, que você continua tendo escravidão ali. Você tem o Sul, você tem vários estados que não pensam em acabar com a escravidão. Porque, de certa forma, a gente tem pessoas, assim, os representantes políticos é uma classe burguesa que não tem interesse, é uma classe que se beneficia com a escravidão. Então, por que acabar com essa escravidão, né? Isso é uma ideia que vai dar um conflito no Haiti, que também é aqui na América, né? Porque no Haiti, a questão da independência, que a gente vai ver nas outras aulas, ela é uma independência que pensa para além de só se tornar independente do poder da metrópole. É uma independência que pensa, vamos ser independentes, mas a gente vai acabar com a escravidão aqui, a gente precisa acabar com a escravidão aqui. Nos Estados Unidos isso não acontece. No Brasil, que vocês têm visto nas aulas aí com o Anderson, isso não aconteceu também, a independência do Brasil vai acontecer, e, tipo assim, décadas depois vai acontecer a abolição da escravidão, isso vai acontecer, assim, porque precisa de acontecer, que não tem mais o que fazer. Então, é muito interessante quando a gente fala de ideais iluministas, essas ideias de liberdade, de igualdade, a gente pensar para quem e o que significa isso para cada um desses grupos distintos na sociedade. Né? Agora a gente já pode entrar de novo na questão da Revolução Francesa, que a Patrícia vai iniciar. Outra coisinha que eu queria falar também é que eu deixei aqui no chat alguns links que são interessantes para vocês estudarem, para vocês verem, né? Aí eu coloquei um vídeo no YouTube e coloquei 2 podcasts, que é de um historiador, e ele é muito bom. Ele sabe muito bem o que ele está falando, porque eu acho que a gente precisa se informar, mas a gente precisa se informar com um especialista, né? Então, eu coloquei ali os podcasts deles, que são extremamente importantes. Eu ainda tenho mais algumas indicações, mas aí eu vou colocando aqui. Desculpa aí tomar o seu tempo. Aí, Patrícia, perdão. Então, né? Em que contexto a gente tem ali a Revolução Francesa? Ali no período de 1788 e 1789, a gente teve não, né? Eles lá tiveram um período de seca muito forte, o que prejudicou a produção de alimentos na França. Somado a isso, a gente tinha uma crise econômica muito grande, porque o custo da nobreza e do clero era muito alto. E quem pagava esse custo eram os camponeses, que eram a maior parte da população e também a parte mais desfavorecida. Na verdade, não os camponeses ali, o terceiro estado, né? Os burgueses também entravam ali, os pequenos comerciantes, e todo mundo que não era nobreza e não era clero, né? Clero a igreja, nobreza o rei, e ali sua família, os nobres, todo mundo que não era nobreza nem clero fazia parte do terceiro estado. E eram eles quem pagavam as contas do clero da nobreza. E então a gente tem aí um cenário de plantações que não se desenvolviam por conta da seca. A gente tem uma crise financeira muito alta por conta dos altos custos, né, dos altos gastos do primeiro e do segundo estado. E a gente também tem dívidas de guerra, né, principalmente da guerra de independência que os franceses se intrometeram lá nos Estados Unidos. E a gente tem ali esses gastos muito grandes, uma população muito prejudicada,
na França, né, uma população pobre que não tinha nem o pão, né, que era ali o principal alimento, na França da época, e as pessoas começaram a se revoltar, né, e essas ideias iluministas elas já se difundiam, né, por toda a Europa e também além. E além da Europa se difundiam essas ideias e os franceses se organizavam também, né? Liderados principalmente ali pelos burgueses, né? Que tinham dinheiro, mas não conseguiam ter os privilégios. Quer dizer, tinham lá os seus privilégios, mas não tinham os privilégios da nobreza e do clero, do primeiro e do segundo estado. Um privilégio ali marcado mesmo na lei, eu sou isso, privilégio de nascença. Eu nasci assim, então eu sou assim, e pronto, acabou. Eles não tinham. Então, o terceiro estado, ele começa a se revoltar ali, né? Contra o primeiro e o segundo estado, né? Com a pressão, né, gerada pela crise, né, e pelas elites, o rei Luís XVI convocou os Estados Gerais, né? Que eram os Estados Gerais, né? Era um órgão de caráter consultivo e deliberativo que era convocado pelo rei, né? Assim como era o Congresso, né, da Inglaterra, que a gente estudou lá na Revolução Burguesa, eles não se reuniam com frequência, né? Era reunido apenas em casos de extrema necessidade, quando o rei não tinha mais solução, ele ia lá e chamava o povo, né, para poder fazer o que ele quisesse. E nessas eleições, né, para deputados, o terceiro estado ele era muito prejudicado também, porque embora ele tivesse grandes representantes, né, tivesse muitos representantes, né, 291 deputados eram eleitos no primeiro estado, 270 deputados no segundo e 578 no terceiro. Não, gente, me perdi aqui. O primeiro e o segundo estado não votavam. O terceiro estado só votava quem tinha mais de 25 anos e pagava imposto. Com isso, o terceiro estado ele não conseguia ganhar nas votações, né, do primeiro e do segundo estado. Depois de muita pressão, o rei Luís, através dos Estados Gerais, ele aceitou eleger mais deputados do terceiro estado. Porém, ele mudou o sistema de voto. Embora o terceiro estado tivesse aí 578 membros contra 291 do primeiro estado e 270 do segundo, eles não tinham como vencer a luta. Por quê? Porque o rei instaurou um sistema diferente de deliberação. Os membros do primeiro, do segundo e do terceiro estado se reuniriam sozinhos, decidiriam qual seria o voto deles e cada estado teria direito a um voto em conjunto ali na Assembleia. Porém, não tinha como o terceiro estado aceitar um negócio desse, porque ele seria, mais uma vez, sempre prejudicado, né? Ele seria prejudicado mais uma vez, né? Porém, assim, existia ali já no segundo estado uma movimentação para limitar os poderes do rei. Então, mesmo eles sendo assim diferentes, né, tendo direitos diferentes, o segundo estado tendo privilégios, existia a vontade, existia algo que unia, né? Então, o terceiro estado já começou ali a copular ideias e pessoas para o seu lado, né? E, assim, qual era o desejo do terceiro estado, né? Eles queriam o fim dos privilégios de nascimento, queriam reformas administrativas, né, que diminuíssem a interferência do Estado na economia, ou seja, uma economia assim mais liberal, e
na política eles desejavam que existisse um parlamento que representasse melhor os seus interesses, né? E em 5 de maio de 1789, a Assembleia Constituinte começou. Os Estados Gerais, a Assembleia dos Estados Gerais, a Assembleia Constituinte é outra coisa. A Assembleia dos Estados Gerais, né, deu início aos trabalhos. A nobreza, ela insistiu que cada estado deveria votar separadamente, contando que ela teria esses 2 votos contra um voto do terceiro estado, né? Mas o terceiro estado insistiu e propôs, né, a reunião coletiva e o voto individual. Essa foi aí a primeira fase que a gente tem, né, da Revolução Francesa. Aí a gente tem também ali na primeira fase a Assembleia dos Notáveis, que aconteceu em 1787, né? Que tinha o objetivo de resolver os problemas financeiros da França, né? Então, a intenção ali era cobrar impostos dos nobres, tributos, né? Era a possibilidade. Obviamente, né, a nobreza não aceitou isso, não queriam pagar de jeito nenhum, só queriam viver lá no bem-bom. Então, com a ameaça, né, do fim dos seus privilégios, a nobreza ela se uniu ali com o rei, né, para conspirar contra a Assembleia. Mas a população, nesse tempo, a essa altura, a população ela já se organizava, né? Não esperava somente ali a decisão das assembleias, né? Ela já se organizava em levantes, né? E houve uma tentativa de impedir que a Assembleia dos Notáveis ocorresse, né? Que a nobreza fechou, né, a sala onde os estados se reunirem, onde a Assembleia se reuniria, mas o terceiro estado foi para outro local e não aceitou a suspensão da Assembleia, né? Foi 39. E aí aconteceu a Assembleia Constituinte, né? Ali em 1789, os deputados do terceiro estado se reuniram na Assembleia Constituinte e se encarregaram, né, de elaborar uma Constituição. Essa Assembleia foi reprimida, mas em 14, né, 5 dias depois, 14 de 7 de 1789, né, a Bastilha foi tomada. Milhares de pessoas caminharam e tomaram a Bastilha, que era uma prisão, né? Uma prisão símbolo do regime absolutista. E com a tomada da Bastilha também, os burgueses criaram o exército chamado de Guarda Nacional. Ali em 789 também, né? Mais um pouco à frente, em agosto. Em agosto, né, foi declarado o fim dos privilégios da nobreza e o fim da servidão. E mais para o final de agosto, no dia 26, a Assembleia aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, que é uma declaração aí também junto com a Constituição dos Estados Unidos, é um documento que mudou a sociedade ocidental, né? Quando a gente fala de liberdade, quando a gente fala de respeito, democracia, a gente pensa em declaração dos homens, né? E do cidadão. É uma declaração que é base para muitas constituições no mundo, né? A Declaração Francesa do Eloá. Ai, gente, E finalizando aí
Ah, eu pensei Meu que tivesse computador caído de novo. descarregou. Não, o computador descarregou. Eu tive que começar a carregar. Finalizando aí a primeira parte, a gente teve a Marcha das Mulheres em Paris. A Marcha das Mulheres em Versalhes, né? Onde acho que. Ai, gente, esqueci agora. 5.000 mulheres, eu não sei os números direito, mas muitas mulheres, donas de casas, caminharam até o Palácio de Versalhes, né? Onde era a residência do rei, para protestarem contra a falta de pão, que ainda estava lá em falta, e elas caminharam. O rei mandou reprimir essa manifestação, porém, os soldados, 20.000 soldados, se uniram à causa das mulheres e caminharam com elas e ocuparam o Palácio de Versalhes, né? Diante de todos esses acontecimentos, o rei Luís VI fugiu para a Áustria, mas ele foi interceptado e foi preso. Então, a gente chega aí na segunda fase da Revolução. Você quer continuar ou posso continuar? Eu falo com o microfone desligado. O que você acha melhor? Se você quiser continuar, pode continuar, senão eu prossigo. A gente tem mais 10 minutinhos, né? Então tem que ser rápido. A gente tem mais 10 minutinhos, né? Aham. Quer que eu coisa? Falta pouquíssimo. Então, aí Nossa, falta finalizando a primeira parte, né, com a prisão, né, do rei, a gente tem a segunda parte, que foi onde buscaram a construção de uma constituição, né? Uma constituição com caráter burguês, né? Especialmente. O que essa constituição ela foi responsável? Ela foi responsável pela divisão do Estado em três poderes, né? Onde o rei ele era parte do poder executivo, os três poderes executivo, legislativo e judiciário. O rei era parte do poder executivo. Foi uma constituição que instituiu também o Estado laico. Todos os franceses se tornavam cidadãos e instituiu também o voto censitário, né? O que facilitava, né, a burguesia a votar, né, e a população mais pobre e as mulheres, nada, 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 não. Para pobres, mulheres e negros não existe liberdade, igualdade e fraternidade. Então, a gente tem aí, após a construção dessa Constituição, um período de instabilidade, né? Porque a partir do momento que os franceses conseguem tirar o poder absoluto do rei, as outras monarquias absolutistas ao redor ficam preocupadas, né? Porque quando acontece uma revolução, os países que estão próximos, né, as pessoas que estão próximas, elas vão se as ideias vão chegar, né, até esses países e as pessoas vão começar a pensar também, né, e essa derrota do rei francês, que era um modelo assim para todo mundo, né, o absolutismo francês, essa derrota dele causou medo nos países ao redor, né? Buscaram, né? E aí, com esse governo novo que foi instaurado na França, né, nós tínhamos ali os girondinos, que representavam a direita, né, e eles defendiam a guerra contra a Áustria, né, porque a Áustria ela abrigava exilados da nobreza francesa, né. A gente tinha um rei vivo ainda que tinha contato com os monarquistas austríacos e prussianos, né? E também com outros exilados franceses da nobreza, e que tramava, né? O rei tramava ali contra os revolucionários. E a gente tem também os jacobinos, que se posicionavam contra a guerra, né? E eles chamavam a atenção
para a necessidade de consolidar a revolução no Estado francês, porque, embora eles tivessem conseguido derrubar o poder absolutista do rei e tivessem construído ali uma constituição para eles, esse poder ele ainda não estava consolidado, né? E é nesse contexto que, em 1792, a gente tem a guerra à Áustria, né? A guerra da França contra a Áustria, onde o exército dos austríacos e dos prussianos invadiu a França, né? E, em resposta a essa invasão, os jacobinos buscaram lutar. Em resposta a essa invasão, os jacobinos eles armaram a população, né? Eles aproveitaram essa invasão para poder expor ali, né, que eles estavam certos, de que era necessário ter uma guerra, eles aproveitaram para se armar. E aí, nesse contexto de invasão da França, né, pela Áustria e pelo governo prussiano, que os jacobinos, depois de se armarem, né, invadem o Palácio das Tulheiras, prendem o rei, né, e buscam a abolição da monarquia. Quem dera fosse da escravatura. E buscam ali a abolição completa da escravatura. Aí agora chegamos na terceira fase, pode finalizar? Convenção Nacional. Então, gente, eu vou dar prosseguimento ao que a Patrícia falou. Eu acho que é interessante a gente focar nessa ideia, né, de pensar a Revolução Francesa como processos, e é por isso que a gente colocou também no material de vocês, dividido em 3 partes, porque são processos de um contexto muito amplo, não é uma coisa que aconteceu num dia, são anos de luta, então a gente precisa um pouco perceber um pouco dessa instabilidade que está acontecendo nesses espaços. Você tem instabilidade por conta dos conflitos internos, das necessidades internas, né, das pessoas que eram tidas como o terceiro estado, e também você tem os conflitos externos, né, porque você tem os países ao redor que estão incomodados, na Europa estão incomodados com uma revolução, como que pode, né, um povo o terceiro estado se rebelar contra uma monarquia, né? Quão problemático pode ser isso? Porque você tem vários outros países ao redor que vivem numa monarquia absolutista. Então, essa questão, esse problema que cresce ali na França se torna um medo dos outros espaços, né? Dos outros, se a gente pode dizer países ainda, mas dos outros territórios que estavam ali no meio. Você tem vários locais, vários reinos absolutistas, e você vê esse conflito, né, por conta disso que houve a guerra em relação à Áustria, entre outros aspectos. E é muito importante a gente pensar nisso, porque na França, a gente está falando de uma tentativa de se criar uma república, entendeu? De se pensar em novas formas de organizar a sociedade. E essas mudanças, elas causam problemas, né? Então, nessa terceira fase, né, da Revolução, eu acho interessante também frisar aqui que vocês não precisam gravar datas, a gente coloca aqui no material essa questão da data, mas é muito mais importante que vocês consigam perceber o que está acontecendo do que tentar saber o que aconteceu em tal dia determinado, de tal jeito determinado. O contexto ajuda vocês melhor, né, nessa questão de fazer o vestibular. Vocês entendendo como é, né, o que estava acontecendo, aquela mentalidade daquele contexto, fica melhor do que vocês gravarem datas. Eu sou uma pessoa que eu sou péssima em gravar datas, eu sou péssima em gravar nomes, eu tento, mas não consigo, mas consigo entender mais ou menos as complexidades que está rolando na sociedade, né? Então, nessa terceira parte da Convenção Nacional, a gente tem uma república, né? Uma república instaurada, e essa república é instaurada pelos próprios jacobinos. E eu queria, já que a gente está falando de república, eu queria falar dos termos esquerda e direita
que a gente tem atualmente na nossa sociedade, porque esses termos, eles vêm justamente desse contexto, né, da criação das assembleias, porque você tinha os jacobinos sentados à esquerda, você tinha os girondinos sentados à direita. E é daí que surge essa ideia de esquerda e direita que a gente vê tão debatido aí na sociedade aí atual, né? A gente vê como coisas lá de trás interferem na nossa relação com o agora, nas coisas que a gente está vivendo. E, nesse contexto, né, nos primeiros anos dessa república, os girondinos, eles, de certa forma, eles eram maioria. Você tinha mais burgueses, mais direitistas no poder, né? Só que eles não eram ainda muito bem aceitos pelos mais pobres, as camadas mais baixas da sociedade. Eles não eram bem aceitos porque os girondinos, eles não pensavam em revolução em questão de mudar as bases das sociedades. Eles tinham alguns ideais ainda que eram conservadores. Eles tinham essas ideias. E isso gerava certo conflito entre a população, porque a população não queria saber, a população queria se alimentar, a população queria comer, queria tudo o que precisava, e eles não estavam conseguindo, né? E nesse contexto também é que vai acontecer em 1793 a condenação do rei Luís, porque por conta, né, eles descobrem documentos que provam que ele estava, como é que fala? Ele estava pensando em articular um golpe ali com a Prússia para ele tentar voltar ao poder, e de todas as maneiras há essa comprovação. Então, eles passam eles podem julgar ele por traição, né? Então, ele vai ser enforcado, vai morrer, e isso marca também a questão de estabelecimento da República, né? Deixa eu ver, peraí que agora... Tá. Nesse período também é que a gente tem a criação do exército francês, e a criação do exército, ela obrigava, né, como os girondinos estavam no poder dessa república, a criação desse exército obrigava que as pessoas mais pobres se inscrevessem no exército de todas as maneiras, mas as pessoas não queriam isso. Isso também vai ser um dos motivos que vai deslegitimar o poder dos girondinos. E a partir dessa deslegitimação, os próprios jacobinos vão tomar o poder para si. Então, na República dos Jacobinos, a gente vai conhecer o período que todo mundo fala que é o período do terror, onde você tem aquela expressão de cortem as cabeças, né? Onde os jacobinos vão matar todos aqueles que pensam diferente deles, né? Todos aqueles que tentam destruir o poder deles vão ser aniquilados, né? Mas, além disso tudo, dessa situação de ditadura, de imposição, a gente tem alguns decretos jacobinos que vão ser muito importantes, que eles vão confiscar as terras das nobrezas e redistribuir para os camponeses, né? A gente tinha um problema que era as pessoas não tinham o que comer, não tinham onde produzir, então redistribui terras, né? Eles vão fazer algo diferente, que é pensar na colônia e acabar com a escravidão nas colônias francesas, né? E vai ser aplicada a lei do máximo. O que é a lei do máximo? É pensando assim, em conter a fome, eles vão tentar pensar num valor máximo para os produtos, e seriam esses valores aí que as pessoas pagariam, né? Então, você vê uma intervenção estatal, né? E também a formulação da Constituição de 1793, onde o voto ele passa a ser universal para os homens maiores de 21 anos, né? E devido a essa ideia de terror, há um conflito, né? Um conflito com os girondinos e com as pessoas que não acreditavam no que os jacobinos diziam. E é interessante a gente pensar que o próprio poder jacobita, ele tinha ramificações, então você tinha gente que não concordava com que as pessoas, com que o Robespierre ou as outras pessoas estavam pregando. Então, você tem um conflito meio que generalizado ali, e os jacobinos acabam perdendo o poder. E é a partir daí que vai surgir, né, a figura
do Napoleão, porque os indianos eles vão tomar o poder, vão acabar com essas ideias, essas implementações que os próprios jacobitas tinham, e nesse contexto o Napoleão ele vai se tornar ali uma figura notável, mas para frente ele acaba se tornando o imperador. Eu estou correndo porque eu estou vendo que a gente está sem tempo, mas eu acho que na próxima aula a gente consegue dar uma voltada nessa questão do Napoleão, porque para não prender vocês aqui, né? Mas é interessante pensar aqui sobre o Napoleão, né? Após 1799, com o golpe do 18 de Brumário, ele toma o poder, né? Ele vai se tornar futuramente imperador. Só que alguns aspectos importantes da figura do Napoleão é que ele trabalha em prol das ideias da burguesia. Então, ele possibilita o crescimento dos negócios, do comércio, e ele sempre ele pensa pela propriedade privada, cria um banco na França para emissão de moedas próprias, entre outros aspectos. Ele vai criar também um bloqueio continental, que a gente pode estar falando na outra aula. Eu acho que não cabe nem aqui esticar mais o assunto, porque todo mundo deve estar cansado desde muito cedo. Então, é mais ou menos dessa forma. Na próxima aula, a gente retoma um pouquinho essa coisa de Napoleão para falar mais, porque não vai dar tempo. Mas, tecnicamente, é isso. Eu preciso saber se vocês têm alguma dúvida, o que vocês estão achando. Se está muito corrido, antes de vocês saírem, antes de eu liberar vocês, eu preciso saber disso. Podem falar, gente. Ou mandar chat. Ninguém falou, então eu vou acreditar que não tem dúvida. De toda forma, eu coloquei alguns links ali. Qualquer dúvida pode falar com a gente no WhatsApp, que a gente responde, a gente tira as dúvidas, viu? E eu acho que é isso, gente. Finalizamos por hoje, tá? Finalizamos por hoje. Obrigada aí, Marcos Henrique. Eu vou interromper a gravação, porque a gente já passou do tempo com vocês aqui, e eu sei que não é legal isso. Mas na próxima aula a gente volta um pouquinho nessa história de